Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Orar, aquele podcast preparado para a nossa conferência de oração de 2026 e você não pode ficar de fora. E hoje nós temos um convidado que vai trazer para nós uma tremenda experiência que tem tido em oração. Mas antes disso, eu não posso deixar de dizer algo. Pastor, nós hoje aqui recebemos um grande presente, apesar do aniversário ser o seu. Então nós queremos te parabenizar pelo teu aniversário no dia de hoje. Obrigado por nos dar esse presente, apesar de ser o teu aniversário. Ô, pastor Wilson, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, ter me trazido aqui. Eu estou muito feliz de estar em pleno aniversário, né? Glória Pleno a Deus. aniversário e poder compartilhar alguma coisa da parte do Senhor aí. É um prazer, viu? Glória a Deus. Amados, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, nós já temos os nossos ingressos disponibilizados e você pode acessar através do nosso aplicativo Verbo São Paulo ou através do site Ore 26. Pastor, 2026 nós vamos ter a nossa conferência de oração. Todos os anos nós inauguramos o ano falando a respeito de oração. Só que 2026, o tema da nossa conferência é oração voltada para o profético. Mas antes disso, durante as minhas aulas do Rema, um aluno me disse algo que me impactou muito, que Deus te chamou para uma temporada de oração, de intensidade em oração. E aí, como nós estávamos falando em off, amados, o que é uma vida de oração? O que é de fato e de verdade receber um comissionamento da parte de Deus para nós vivermos e experimentarmos uma temporada de oração? Pastor, como foi isso? O que isso impactou na tua vida? Como isso tem impactado? E por óbvio, pastor Edson é pastor presidente da igreja de Pirituba. O que isso tem impactado na igreja local, na igreja de Pirituba? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estive aqui no Ore 2025 e tive também na conferência profética. Aleluia. Que teve. Então, pelo jeito, pelo que eu estou entendendo, vai ter uma fusão, né? Vai ser junto o Ore com a conferência profética aí, ó, vale a pena mesmo, é sensacional. Eu sou abençoado demais com as conferências aqui da igreja de Vila Leopoldina, então é maravilhoso. Tudo que diz respeito à oração, pastor, eu amo. Amém. Eu amo e é disso, né, que nós vamos falar. Então, eu queria começar a dizer, você está me perguntando sobre uma experiência ou a experiência que tenho tido com a oração, Isso. né? E o meu o foco do meu chamado pessoal é uma das coisas, né? Colocar as pessoas para orar, especialmente orar em outras línguas. E recentemente, o Senhor começou a falar comigo, né? Começou a falar no meu coração sobre começar a orar nas madrugadas, porque eu oro durante o dia, né? Eu não tinha muito essa prática de ficar orando de madrugada, não. Mas durante o dia, normal, tudo. Mas eu comecei a ter esse ímpeto. E aí eu estava ouvindo também a Vânia Nascimento, lá do Verbo da Vida de Salvador, e ela pregou. O Senhor falando comigo, e eu fui ouvir uma mensagem dela, pregou justamente sobre orar na madrugada. Amém. Eu falei, nossa, o Senhor está falando mesmo comigo. Amém. Então eu vou embarcar nessa, foi em setembro, início de setembro, eu vou embarcar nessa também e vou começar a orar às madrugadas. E a ideia, a princípio, pastor, era acordar umas 3, 4 da manhã e orar ali 1 hora, alguma coisa assim, né? E aí eu comecei a fazer. Comecei a orar 1 hora, 1 hora e meia, só que depois eu pensei, sabe de uma coisa? Jesus passava noites orando, né? E nesse sentido eu pensei, eu nunca fiz uma noite de oração, tipo começar, sei lá, 10, 11, meia-noite e ir até o dia seguinte, 6, 7 horas da manhã. Então eu falei, quer saber? Eu vou entrar nessa, eu vou começar a orar e passar a noite orando. E eu comecei a fazer, pastor. Meu Deus do céu, quando eu tive a primeira noite de oração, todinha ali, você, sabe, falando em outras línguas, e eu gosto muito de orar ouvindo um louvor ou uma pregação, porque eu oro em línguas nesse sentido também, né? Além de algumas orações em português que eu fiz, mas foi uma noite incrível que eu pensei, pastor, eu preciso fazer mais. Então, no mês de setembro, eu fiz por 7 vezes orações na madrugada, orando. Fora as outras que eu estava fazendo já de 1 hora, 1 hora e meia, mas aí eu pensei, eu preciso ter noites inteiras de oração. Então eu fiz 7 vezes, orando a noite toda. Tipo, você começar a noite e terminar no dia seguinte, quando já amanheceu o dia.
Que coisa gloriosa. Só que uma das coisas que me chama muito a atenção é a vida de Jesus. Ele é o nosso modelo maior, é o nosso exemplo. Então me vem a pergunta na mente: por que Jesus passava noites orando? Eu vou ler um texto antes de continuar, de prosseguir. E está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 6, ele começa no versículo 12. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite orando. Orando a Deus, no caso fala aqui, né? E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu o dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aí cita o nome deles. Mas o que é curioso é que você vai passando, vai indo para frente, porque o texto de Lucas, esses versículos que eu vou ler agora, eu já gosto muito, já pregava muito eles, mas olha a conexão de tudo, o que eu já li e o que eu vou ler. Aí tem essa parte no versículo 17 que fala assim: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque saía dele poder e curava a todos. Saía dele poder, o poder saía dele. Então, temos algumas coisas curiosas aqui que eu quero compartilhar. Primeiro, Jesus passava noites orando. A gente sabe que uma das outras vezes que Jesus esteve a noite inteira orando foi aquela noite do barco. Sabe, onde os discípulos estavam num momento muito... Na verdade, eles ficaram com medo, né? Falaram, é uma assombração, é um fantasma. Jesus vinha caminhando sobre o mar. Então, nesse momento que Jesus está caminhando sobre o mar, ele tinha acabado de passar a noite orando, né? Teve um outro momento, eu estou citando rapidamente algumas coisas, que Jesus esteve com Pedro, Tiago e João no monte, também orando à noite, né? Foi aquela fase onde os discípulos dormiram, né? E Jesus até falou com eles, veja isso, pastor, sobre oração. Eu sei que nós temos que fazer orações de qualidade. É importante orar com qualidade. Nós aprendemos isso, nós fazemos isso, e é o certo. Não adianta jogar palavras ao léu, né? Isso. Temos que orar com qualidade. Mas nesse episódio em específico, eu pulei desse aqui, já vou voltar nele. Estou citando já outros dois, mas tudo vai convergir, tá bom? Então, nessa conversa dele chamando a atenção dos discípulos, ele voltou para eles, encontrou os discípulos dormindo, era de madrugada, encontrou-os dormindo e ele perguntou para os discípulos: vocês não puderam orar pelo menos uma hora ou nem por uma hora? E ali me leva a acreditar que fazer pelo menos uma hora de oração para Jesus era importante, tinha um significado que ele deixa registrado. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então veja, ele disse para os discípulos orar pelo menos uma hora, mas eu imagino um cenário aqui, vamos pensar isso. Se os discípulos tivessem ficado 15 minutos, 20 minutos, porque provavelmente eles ficaram alguma coisa orando, sim. Né? Mas vamos imaginar um cenário de 20, 25 minutos. E Jesus, quando voltou, encontrou eles dormindo e perguntou se eles não podiam orar pelo menos uma hora, e ele acrescentou no que eu citei, que vigiar e orar, o que dá a entender que para eles se manterem vigiando e orando, eles deveriam pelo menos fazer uma hora. E talvez Pedro se levantasse ali naquela hora e falasse: Jesus, você não viu, eu estava aqui orando, era fervoroso que eu estava, mas foi só 25 minutos, mas eu estava fervoroso. E Jesus, ele meio que, vamos dizer, é claro que isso não aconteceu, sim, hipoteticamente, sim. Mas meio que desconsiderou um tempo de oração que fosse inferior a uma hora. Então, me leva a crer que orar com qualidade é importante, mas também precisamos saber que pelo menos uma hora é o que Jesus conta de nós. E quando nós fazemos pelo menos uma hora, nós vamos garantir, pelo menos, vigiar e orar. E menos do que isso, me parece sugerir o texto que nós não vamos garantir isso. É curioso, mas Mas agora voltando. Por que Jesus fazia essas orações de madrugada? Claro que são muitos pontos, talvez um dia corrido, mas nós sabemos também que às vezes ele estava cansado durante o dia e dava uma cochilada, uma dormida. Foi aquela vez do barco que ele esteve dormindo, os discípulos apavorados acordaram ele e tudo. Então, Jesus, eu acredito, pastor, que orar de madrugada tem algumas coisas por trás disso. Entre elas, eu penso que quando você decide fazer algo, pegar o seu próprio corpo, né, porque não é fácil, à noite é hora de dormir, sim. E você pega o seu corpo e coloca ali, é como se você estivesse colocando como um sacrifício vivo,
sabe? Tá aqui, ó, o meu corpo como sacrifício, vou segurar ele acordado e vou orar. Então, nesse sentido, é claro que não há uma fila menor ou maior, porque é de madrugada, porque se aqui é de dia no Japão, é de noite e tal. É claro que não é esse o sentido, mas eu acredito que a sua atenção está mais voltada para ele, é uma das coisas, né? Eu acredito que você coloca o seu corpo num ponto onde você fica mais atento. Então, eu acredito que as conexões de você orar de madrugada faz com que você mesmo se conecte a essas coisas. Então, eu estou fazendo uma junção de tudo aqui, de que Jesus passou a noite orando para decidir quem ia ser os apóstolos, os discípulos, né? Jesus passou a noite orando e depois saiu fazendo essas operações de milagres e as multidões seguiam ele, né? E aí também diz que Jesus, ele estava andando num poder que quando as pessoas procuravam tocar nele, porque saía dele poder e esse poder curava todos. E também foi por causa de oração que levou Jesus a vir caminhando sobre as águas, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar, Jesus andando no poder do Espírito, a unção fluindo do corpo dele, as pessoas tentando tocar, ele andando sobre as águas, me leva a crer que a oração, quando você passa tempo orando, você vai entrar numa dimensão que é diferente da natural. Primeiro, a gente pode se tocar aqui, tocar e de repente não sair poder nenhum, mas quando é fato que quando nós passamos em tempos de oração, muitos momentos de oração, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a constância, eu já vou voltar para você, e nós vamos falar sobre a constância que nós estávamos até falando fora do ar aqui, né? Então, eu penso que ter tempos de oração assim, contínuos, leva a gente a caminhar numa dimensão diferente. Se eu não me engano, foi o próprio irmão Reagan, né, que ele tinha o costume, e a tal ponto de, certa vez, ele orar tão intensamente em outras línguas, que quando ele saiu do quarto, ele nem tinha percebido a quantidade de horas que ele tinha investido em oração. Né? É interessante isso, porque quando nós falamos sobre intensidade, sobre constância, nós vamos trazer algo que, para mim, ele é muito importante dentro desse contexto, porque quando nós tratamos sobre a oração, falar de oração em outras línguas, falar sobre a intensidade, nós vamos ver que, se não fosse importante a oração, vamos lá, né? Nós tínhamos 500 pessoas, Jesus falou, fique aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Não sabemos o que aconteceu com 380, ficam 120, aquelas 120 recebem do poder da parte de Deus, na verdade, para que elas se tornassem testemunhas. Aquele mesmo Pedro, que era um Pedro covarde, o Pedro que negou a Jesus, agora ele foi empoderado pelo próprio Espírito, e a primeira pregação dele foram 3.000. Então, de fato, essa questão de você estar num momento de oração, de você estar num momento de intimidade com Deus, de consagração, algo acontece no secreto. Sim. Né? O próprio Cristo ele vai dizer, olha, se você está no secreto, em secreto eu vou te galardoar. Isso. Eu vou te dar alguma coisa. Eu gosto muito, pastor, da Bíblia TPT, quando ela diz sobre Paulo dizendo sobre a questão do profético, e ele diz assim para Timóteo, né? Ele fala assim, Timóteo, olha, você recebeu o ofício por meio da imposição de mãos. E na Bíblia TPT diz da seguinte forma, e ela ativou. Né? O profético te ativou. Eu liberei algo pela imposição de mãos, isso te ativou. Quando o senhor estava citando aí a respeito de Jesus descer do monte, né? Ele recebeu algo da parte de Deus de tal forma que aquilo foi ativado nele. Porque a Bíblia também vai nos mostrar que em Lucas capítulo 4 vai dizer, né, que Jesus ele saiu e estava no poder. E a gente aprende isso na aula de Cristo, aquele que cura, e na oração que prevalece, que muitas vezes nós vamos ver Jesus operando através da unção para curar, mas também através da própria designação da fé. Né? Mas veja, tudo isso, e aí a gente vai ter que chegar num consenso que Jesus ele não fazia nada sem ver o Pai fazer, e ele não falava nada sem ouvir o Pai falar. E isso só pode acontecer através de uma vida de oração. E nesse episódio mesmo, que nós estamos falando, né, dele orando no monte com os discípulos lá, que ele chamou a atenção deles, foi um momento também da transfiguração. Ele foi transfigurado.
né? O rosto dele iluminou e tal. Então foi algo extraordinário. E nós vemos que às vezes as pessoas olham para o Jesus que andou na terra e falam: não, mas é claro, ele era Jesus, o Filho de Deus. Mas a gente também sabe que ele tinha deixado todos os atributos de Deus no céu, então ele não estava operando como Deus necessariamente, mas como homem. E naquele sentido, eu acredito que tudo que ele estava vivendo e mostrando era demonstrando também. Então o fato dele ter sido transfigurado é porque ele entrou tanto na presença, né, manifesta de Deus, que o poder foi tão grande que chegou a transparecer aquilo. Outra pessoa que no Velho Testamento que aconteceu a mesma coisa foi Moisés. Né? Ele esteve 40 dias lá no monte orando e o Moisés também ficou com o rosto daquele jeito. Então, eu penso, pastor, que uma vida de oração, sabe, a constância da oração vai levar a gente para andar num nível de poder. Deixa eu compartilhar isso contigo e com o nosso público, e não é sobre eu tentar me gabar, mas eu faz algum tempo que Deus falou comigo sobre manter a constância. E na oração, sabe? Tipo assim, você deve viver uma vida de oração. O texto de Efésios 5,18, ele fala sobre fique sendo cheio do Espírito constantemente. Isso é o original que diz, né? Seja cheio do Espírito constantemente. E a forma de você ser cheio do Espírito é, né, caminhando na palavra, se alimentando da palavra, mas orando. Você tendo uma vida de oração, até porque o texto diz enchei-vos do Espírito falando. Então, tem uma conexão aí, tem uma ligação. E nesse sentido, Deus falou comigo o seguinte, sobre manter uma prática constante da oração para ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E essa é a ideia de Deus. Porque o que acontece muitas vezes com a gente, e causa frustração em muitas pessoas, né? E com certeza muitas pessoas vão se identificar, é que elas oram hoje, talvez amanhã não ore, e depois da manhã vai orar de novo, e depois passa 3 dias sem orar. E Deus me falou o seguinte, seria melhor para uma pessoa, em 7 dias, sabe? A pessoa tem 7 dias. E nesses 7 dias, se ela faz um dia, ela orou 7 horas. Né? E depois os outros dias ela não orou nada. Seria melhor para essa pessoa pegar essas 7 horas e dividir em 1 hora por dia, do que ela fazer essas 7 horas. É óbvio que se ela pudesse fazer 7 seria muito melhor, né? Mas o que Deus estava me falando é o seguinte, é que manter a constância da oração, sabe? De você, pega essas 7, já que você vai fazer 7, pega essas 7 e divide por 7 dias e faça todos os dias para que você se mantenha constantemente orando. Porque a gente, quando a gente se enche do Espírito, isso se esvai também, né? Porque nós vamos gastar esse ser cheio do Espírito, porque a gente se afadiga, a gente se cansa, a gente tem várias circunstâncias na nossa vida que tira de nós algo, né? Tira a nossa energia, a nossa força, né? Então essas forças precisam, como diz Isaías 40, precisa ser renovada. E esse ser renovada é fazer constantemente. É interessante, nós temos um celular, né? Eu acredito que todo mundo tem um celular aí. Então é fácil explicar isso dizendo dessa forma. Esse celular eu vou usar ele o dia todo. Quando eu chegar à noite, ele vai estar descarregado. Se eu não conectá-lo para carregar de volta na tomada, quando eu pegar no dia seguinte e sair para o trabalho ou para os meus afazeres, esse celular não vai ser útil para mim. Ele pode ser um poderoso celular, cheio de aplicativos e ele tem tudo que você possa imaginar nesse celular, mas se eu não conectar à noite e pegar de manhã ele carregado, ele não vai me valer de nada. E o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que nós estamos gastando a nossa carga de bateria durante o dia. Chega no dia seguinte, nós não fizemos à noite, nós não oramos, não recarregamos. Pode ser à noite, de dia, de manhã, não importa. Nós temos que fazer diariamente. Então, muitas vezes nós não recarregamos a nossa força, a nossa energia em Deus. E aí no dia seguinte nós queremos, por assim dizer, pegar o celular, né? O celular e sair para fazer de novo. O problema é que muitas pessoas vão fazer isso 2, 3, 4, 5 dias, às vezes 10 dias. Às vezes elas vão se recarregar somente no culto. O culto do domingo. Então, elas querem sair com a carga do domingo, né? Do culto, para a semana toda. E a carga do domingo para a semana toda, o celular nos ensina isso, os carros que são a bateria nos ensina isso, que não vai valer, que você precisa ser constante, recarregar o seu celular, por assim dizer, diariamente. Então, nós temos que pensar uma coisa, a nossa vida precisa estar sendo recarregada todos os dias no Senhor. E aí ele vai renovar nossas forças como a força da águia.
né? Então, pastor, nós precisamos manter uma constância, e é o que Deus falou comigo, uma constância na oração, sabe? Fazer sempre, fazer todo dia, fazer diariamente, e aí você vai lidar com as coisas da vida de maneira fácil e prática no poder do Espírito. Não sei se você vai se lembrar, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, em 2019, quando o pastor Janduí recebeu um comando da parte de Deus para que a nossa igreja orasse 1 hora por dia em línguas. E pastor, nós recebemos esse comando, se eu não me engano, foi metade de setembro, outubro, e nós começamos a orar 1 hora por dia em línguas. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Pandemia. Na nossa igreja, eu falando daqui de onde eu congrego, nós não tivemos um óbito. E as pessoas começaram a questionar e nós lembramos dessa palavra. Um comando foi dado, 1 hora por dia, e nós ali traçamos esse propósito. Por isso, meu amado, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você não pode ficar de fora do Ore 26, porque, sabe, nós receberemos da parte de Deus equipamentos, nós seremos capacitados da parte de Deus, nós receberemos ativações da parte de Deus. Então você não pode ficar de fora. Pastor, quando nós falamos sobre uma vida de oração, para mim, ouvir essa questão de 1 hora, ela para mim ela é muito importante, porque de fato, quando nós recebemos essa instrução através do pastor Janduí, a igreja ela orou por 1 hora. E nós estávamos, o senhor citou aí Efésios capítulo 5, e quando nós estávamos falando sobre a conferência de oração com a Janaína Albuquerque, que você que está nos assistindo, você já sabe que ela é uma das ministras que estará conosco, ela citou exatamente esse texto. Até me deu um arrepio na hora que o senhor falou sobre esse texto. Eu falei, pronto, olha lá, ó, Deus falando de novo o mesmo texto. O mesmo texto. E ela citou algo muito interessante, ela falou sobre como Paulo divide esse texto, né? Então ele fala sobre a constância na oração, a constância dos salmos, a constância de você viver uma vida do ministrar a palavra, mas também da submissão e sujeição. Eu gostei, olha, a multiforme graça do Senhor é maravilhosa, né? Sim. Ou seja, ela tocou no texto dizendo, olha, para você ser cheio do Espírito, você também tem que saber se sujeitar. E o Senhor aqui está falando exatamente sobre uma outra porção, né? Eu amo quando nós vamos estudar o grego e o hebraico, porque de fato, quando o senhor citou assim, né? No original é uma constância. Sim. E eu gosto porque o verbo ali, né, ele tá conjugado numa forma que no português nós não temos, que é auristo. Então, o que ele vai dizer é algo que começou, ele está aqui, ele vai continuar. Então, ou seja, ele é ininterrupto. Isso mesmo. Então, trazendo isso para nós vamos ter a conferência, e nós estamos crendo assim, pastor, que essa conferência vai ser algo como um disruptivo, algo que vai inaugurar uma nova estação, um novo tempo, mas eu não posso deixar de provocar o senhor. O senhor começou isso em setembro. Veja, eu não estou falando da igreja local, não estou falando de Vila Leopoldina, eu estou falando de igreja Pirituba. Certo. Qual é o rompimento? O que a igreja começou a experimentar? Porque o anjo da igreja recebeu algo da parte de Deus. Uhum. Deus ele levantou o anjo para um propósito específico. Então, assim, debaixo dessa orientação, o que a igreja em Pirituba começou a experimentar? O que a igreja em Pirituba, através do anjo da igreja, começou a experimentar como algo, 1 hora de oração, porque eu sei... Porque teve ovelha tua que veio falar para mim, falando assim, se o meu pastor está orando 1 hora por noite, se ele está rompendo na madrugada, eu também vou fazer isso. É isso mesmo. Na verdade, a primeira das coisas, porque tudo começa no Espírito. E antes, né, começa numa vida de oração. A minha igreja está experimentando agora no final desse ano um despertar fervoroso. Amém. Na vida espiritual, na vida no Espírito, na oração, né? Então, isso está provocando as pessoas, né, pastor? Então, elas estão sendo, de alguma forma, provocadas. Porque o avivamento vem daí. O avivamento vem num despertar que começa, claro, da liderança, do anjo da igreja, que começa a tocar um aqui, tocar outro ali. Então, o que eu estou percebendo é que as pessoas estão despertando lá para a oração, elas estão despertando para a vida de oração. Mas deixa eu fazer
acrescentando em algo que você disse, mas primeiro eu também queria reforçar a questão do ore, né? Porque assim, o que esse evento ele tem causado, ele tem proporcionado para as pessoas, o que é interessante, porque as pessoas precisam viver uma vida de oração. E quando você vem num evento assim, com pessoas ungidas, porque elas são ungidas especificamente para provocar, para impactar, para impregnar isso nas pessoas sobre a questão da vida de oração. Então, quando você vem para um evento desse, você pega daquilo ali, algo fica em você, algo levanta você, algo faz você querer. Então o evento Ore, que é permeado de ministros ungidos, aos quais eu mesmo tenho uma estima, uma honra, um carinho e recebo de todos eles. Então o Ore, ele vai provocar tudo isso na vida das pessoas. Agora continuando da onde a Janaína estava, onde você citou, e o texto que eu falei aqui de Efésios 5, sabe o que é curioso? O texto de Efésios 5 que fala, o versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, né? O versículo 17 fala para a gente procurar saber qual é a vontade do Senhor. O 18 fala para enchermos do Espírito. E aí ele segue mostrando como se encher do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros. Mas o curioso é que depois ele começa a falar, olha só, ele fala de família, né? Mulheres, sejam submissas aos maridos, marido, ame a sua esposa, né? Como ao Senhor. Ele fala sobre filhos obedecer aos pais, pais não provoquem a ira aos vossos filhos. Ele fala sobre servos, sejam submissos. Então ele vai trazendo uma série de coisas para a vida, para o dia a dia, né? Então ele começou falando enchei-vos do Espírito, em outras palavras ele está querendo dizer para isso. Né? E aí ele vai dizer algo aqui no 6:10, porque a carta não foi dividida por capítulos e versículos, foi direto. Então ele fala tudo isso que eu acabei de dizer, aí ele fala pra gente, isso aqui, ó, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é onde justamente o assunto de hoje está sendo sobre você se recarregar, se revestir, se fortalecer, ser cheio de Espírito. Então ele diz, sede fortalecido no demais, né? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua falando aqui, aquilo que a gente sabe, revestido de toda a armadura de Deus, começa a falar da armadura de Deus, né? E aí ele descreve a armadura, né? E você deve conhecer isso. Só que depois ele chega aqui no versículo 18 e ele vai dizer isso aqui. Na verdade eu vou ler o 17 para dar um contexto melhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, deve ser prioridade a palavra, né? E o 18 diz com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore, ore. O assunto aqui é ore. Então orando em todo o tempo no Espírito, não é só orando, é com toda perseverança. O que significa? Não é orei, ó, viu, pastor? Orei, nós oramos, viu, oramos. Não é orar assim. É com toda perseverança, só que orando em todo o tempo no Espírito, que é orar em línguas, que é o que nós estamos falando aqui. Então essa carta é rica, ela é poderosa, ela é forte. Então ela diz como lidar com as coisas da vida, com o dia a dia, com família, com casamento, com criação de filhos, com servos, com trabalhadores, com isso, com aquilo, né? Seja cheio de Espírito para lidar com isso, e no demais sede fortalecido no Senhor e faça isso com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Isso é fantástico, pastor. Eu despertei há muitos anos atrás, né? Inclusive dentro dessa igreja mesmo aqui, viu? Porque eu fui membro da Igreja Verbo da Vida, que era em Pinheiros, agora está na Vila Leopoldina por 8 anos. Amém. E aprendi tanta riqueza no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, aqui também, amém, né? E foi ali onde eu despertei para a vida de oração em outras línguas. E deixa eu te falar uma coisa, há 20 anos atrás, eu nunca parei de orar em línguas. Pelo contrário, hoje eu estou mais empolgado, mais motivado do que eu estava há 20 anos atrás de levar uma vida de oração em línguas. E só para acrescentar mais um pouco, sobre a constância e toda a perseverança, que é o que o texto diz, então o Senhor começou a falar comigo para fazer isso diariamente, para ser cheio do Espírito diariamente, estar sendo cheio e lidando com isso. Porque o que acontece com a gente é assim, ó, se eu estou cheio hoje para lidar com as coisas de hoje e sobra um pouco para amanhã, e amanhã eu vou ser cheio mais para lidar com as coisas de amanhã e sobra mais um pouco, e vai juntando com o que sobrou de hoje. E daqui a pouco eu lido com mais coisas e eu sou cheio todos os dias, sempre vai ter uma sobra, vai chegar um ponto onde esse ser cheio, ele não vai ser para eu lidar somente com as coisas da minha
vida. Ele vai ser um cheio transbordante, e porque ele é transbordante, ele começa a pegar as pessoas. E o que eu tenho vivido, pastor, é muitas vezes eu tenho andado basicamente todos os dias com uma unção tangível, andado com ela. Por quê? Porque eu estou orando todos os dias, buscando a Deus todos os dias, fazendo isso constantemente. Então essa unção tangível, ela tem me acompanhado diariamente. E nesse sentido, eu sei, tanto nas pregações, nas ministrações, quando eu oro por alguém, ou até mesmo quando eu converso com alguém, algo passa, a unção passa, que é aquilo que Jesus estava andando com a unção, e as pessoas procuravam tocá-lo, porque saía dele poder. Então, o poder tem saído. Às vezes eu estou pregando, pastor, às vezes eu estou ministrando, e pessoas estão recebendo da unção tangível, só por eu estar ali falando. E era o que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 8. Jesus Exato. apenas, na ministração, aquela palavra de espírito e vida saía, tocava pessoas, e pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, porque de fato o que ele falava não era como os fariseus, né? Ele falava com poder e com autoridade, a ponto dos próprios discípulos fazerem: quem é esse e qual autoridade que ele fala? Meu Deus. Né? Amados, você entende por que é tão importante você iniciar o ano 2026, estar conosco? Pastor, eu quero te agradecer por estar aqui conosco no dia de hoje. Queria que o senhor deixasse para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, uma mensagem, ou se quiser complementar alguma coisa, porque de fato, de verdade, hoje eu fui tremendamente enriquecido, amém, com aquilo que está depositado sobre esse bom depósito que é Amém. Pastor Edson. Pastor, é fácil para eu falar, é fácil para eu indicar esse evento, até porque eu participei, é fácil para eu falar dessa igreja que eu fiz parte por tanto tempo, sou parte do Ministério Verbo da Vida também, sou pastor de uma das igrejas, Verbo da Vida, e fui enviado pelo pastor Janduí para pastorear a igreja que estou pastoreando, mas é fácil falar sobre esse evento em específico que é o Ore. Né? Para você, não deixe de fazer sua inscrição. Você não faz ideia de como isso vai marcar a sua vida, vai impactar você. E você que está aí quase perdendo o gás, meu Deus do céu, você se ajuntar com esse grupo de pessoas, eu vou estar aqui, viu? E nós vamos estar juntos aí, recebendo de tudo que Deus tem através da vida dos ministros que estarão aqui, né? Então, eu, Edson, convidar você também. Venha fazer parte desse dia, desse evento, e já quero deixar aqui também a saudação final de que foi muito bom estar contigo, pastor, muito bom estar nessa igreja. Obrigado pelo convite para participar nesse tempo curto, mas precioso aqui nesse lugar. Gente, valeu, obrigado pela atenção de todos vocês aí, viu? Amém, glória a Deus. E você que nos assistiu, nós já temos os nossos ingressos disponíveis lá no nosso aplicativo Verbo São Paulo, ou então no site Ore 26. Seja abençoado na prática da palavra.